Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero, em primeiro lugar, louvar e glorificar a Deus por esta oportunidade honrosa e preciosa em poder ministrar a palavra de Deus, sabendo que não sou digno e também temos muitos companheiros, pastores, obreiros do Senhor que têm muito mais capacidade para o fazê-lo. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, aprove estar aqui para ministrar uma palavra de meditação para o seu coração. Em segundo lugar, eu quero agradecer de coração ao pastor Joel, nosso companheiro, amigo, irmão, nosso líder, que nós o amamos de todo o coração. Eu tive o privilégio de estar na primeira escola bíblica há 29 anos atrás. Estivemos quase todas as escolas bíblicas, somente possivelmente faltei durante esses 29 anos, 2 vezes, somente 2 vezes, e na maioria das vezes fiquei até o final todas as vezes. E eu quero agradecer a Deus por esta honra, irmãos. Eu sei que muitas pessoas, não é o meu caso, desejaria estar aqui pregando. Tem muitos pregadores do Brasil, do mundo inteiro que pagaria para estar aqui. E Deus me deu esse privilégio, eu reconheço isso. Pastor Joel, muito obrigado. Obrigado pela sua gentileza, obrigado porque tem confiado o altar para que eu possa ministrar a palavra de Deus. Eu quero parabenizar as nossas irmãs, a irmã Mabel, não é? Meus parabéns, irmã Mabel. Essa gente é muito delicada, ela é muito gentil, é uma mulher especial, de verdade. Tudo que as irmãs disseram aqui é muito mais do que disseram. De verdade, as nossas irmãs, os pastores, os líderes desse ministério, do Ministério de Belém, todos os nossos líderes, a diretoria, os irmãos, os pastores, os obreiros. Irmão, de verdade, muito obrigado por tudo. E ore por mim para que essa meditação sirva para edificação e transformação para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que o tema da nossa escola bíblica é, na verdade, tem cuidado de ti mesmo. Esse é, na verdade, o tema que foi escolhido por Deus. E a ministração de todas as aulas que tivemos durante estes dias foram muito especial. Falaram muito comigo, impactaram o meu coração. Todos os pastores, inclusive o pastor Luiz Henrique, foi muito usado por Deus para falar o nosso coração de uma forma maravilhosa. Foi muito gostoso, irmãos, e Deus falou profundamente a minha alma. E eu estava muito preocupado e dizendo, meu Deus, o que é que eu vou falar depois de tudo que eu já ouvi durante esses dias, não é? E eu disse, meu Senhor, e eu não vejo nenhuma palavra no meu coração. E eu digo, meu Deus, e agora? A pior coisa é você falar uma coisa que você está, na verdade, desconectado, não sabe o que vai falar, está todo perdido. E aí você vai só gaguejar e falar o que não deve falar. E eu fui orar, eu orei de manhã, hoje de manhã, e disse, Senhor, me dê uma palavra. E não veio palavra nenhuma, irmãos. E eu disse, sabe uma coisa? Eu tentei no meu coração, disse, eu vou ficar aqui a parte da manhã e vou estar orando para ver se Deus me dá uma palavra. Eu digo, não, sabe de uma coisa? Eu vou para a escola, vou aprender lá, e o que Deus me der, vai me dar no nome do Senhor Jesus. E fui, participei das aulas, almocei e voltei para o hotel. Mas Deus me deu uma palavra quando o nosso pastor, o pastor Joel, estava ministrando ali no último horário da parte da manhã para a tarde, e ali Deus falou comigo profundamente. É isso que eu quero transmitir para o seu coração nesta noite, e com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai falar a sua alma, o seu coração, e eu quero que você atenta para aquilo que Deus deseja falar para o seu coração. E o texto bíblico que Deus colocou no meu coração é um texto muito conhecido da maioria dos irmãos, principalmente dos pastores que leem e estudam a Bíblia Sagrada, que está exatamente na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, e apenas o versículo 18, eu queria chamar a sua atenção para a leitura desta palavra. É uma palavra, repito de novo, que é muito conhecida de todos nós, mas vale a pena pensarmos um pouco nesta palavra que veio ao meu coração. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esta palavra, os irmãos sabem que é uma palavra depois que Paulo fala à igreja de Éfeso sobre as armaduras de Deus. Na verdade, ele começa no capítulo 6 e o versículo 10, ele diz, quando ele começa a narrar sobre a questão das armaduras e da guerra espiritual, ele diz, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
poder. E no final de tudo que ele conta sobre as armaduras de Deus, ele fecha no versículo 18 e o versículo 19, pedindo oração por ele, para que Deus pudesse dar, no abrir da sua boca, o ministério da palavra de Deus no seu coração. Então, na verdade, irmãos, a oração é algo fundamental para a nossa vida. Se nós queremos cuidar de nós mesmos de verdade, nós temos duas coisas que precisamos atentar bem para ter cuidado de nós mesmos, é a oração e a palavra de Deus. A oração e a palavra vai sem dúvida fortalecer o seu coração e alegrar a sua alma. Nós sabemos, irmãos, que esta igreja, todos nós sabemos muito bem o que significa a oração e podemos falar muitos versículos e muitas, na verdade, referências bíblicas sobre oração. Mas a questão não é só falar sobre isso, é tão fácil falar sobre oração. O problema maior, como disse o nosso pastor hoje à tarde, é não apenas falar da oração, mas é ter uma vida de oração, é viver uma vida na prática da oração, de modo que nós possamos ter uma intimidade e uma proximidade com Deus de uma forma tão diferenciada, que nós possamos sentir Deus dentro de casa, na igreja, no trabalho, na rua, onde a glória de Deus se manifeste sobre a minha vida e sobre a sua vida. E só a oração pode, sem dúvida, fazer, na verdade, um milagre para nossas vidas. E é aqui neste momento que Paulo, na revelação de Deus, ele coloca alguns aspectos da vida de oração. Se você realmente quer ter uma vida de oração, atente para que o Paulo disse neste versículo, que é muito curto e pequeno. Ele dá alguns aspectos da oração. Ele está dizendo, em primeiro lugar, ele diz assim: orando em todo tempo. A primeira coisa que Paulo narra aqui nesse momento é dizendo: quanto tempo você se demora em oração? O tempo da oração, irmãos, na verdade vai dizer o quanto você é espiritual, o quanto você tem poder, o quanto você tem unção, o quanto você tem graça, o quanto você tem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo: ore, mas ore o tempo todo, e o tempo todo você ora em casa, ora no trabalho, ora na igreja, ora onde for, comece a orar, porque os céus vai descer sobre a sua vida e a glória do Senhor manifestará sobre você os milagres que eu e você precisamos, no nome do Senhor Jesus. Já era para você estar dando glória a Deus, aleluia. Oh glória, aleluia. Quanto tempo nós oramos? Quanto tempo nós gastamos em oração? Orar em todo tempo aqui significa uma vida inteira de oração a Deus, de maneira regular, como regular deve ser a nossa alimentação. Não é orar quando eu preciso, não é orar quando eu preciso de um milagre, quando eu busco de Deus uma providência, ou para que Deus se manifeste sobre a minha vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na verdade, que nós precisamos nos demorar em oração. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17, os irmãos sabem muito bem que Paulo diz assim: orai sem cessar. No Salmo 55 e o versículo 17, meus amados, a Bíblia diz que o salmista diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Glória ao nome do Senhor Jesus. Orando todo o tempo. É interessante que no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, ele fala uma parábola, e o início do versículo 1 é: o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Nós conhecemos essa história, esta parábola de uma forma muito particular. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala de que havia um juiz ímpio, um juiz que não respeitava Deus, que não respeitava Deus e não temia Deus, melhor dizendo, e não respeitava os homens. Na verdade, eu não sei se você conhece algum juiz assim, talvez fosse naquele tempo o Moraes da vida. Ele não respeitava os homens, ele não temia a Deus. E veja que aquela pobre viúva era uma pessoa que talvez não tivesse um advogado, não tivesse recurso para impetrar na justiça ou reivindicar a sua causa. Mas a Bíblia diz que a tônica daquela parábola é exatamente dizendo a persistência, a insistência, a perseverança, o tempo que aquela mulher tomou para incomodar o juiz. Aí ele chega em um determinado momento dizendo: já que eu não temo a Deus e não respeito os homens, porventura eu vou fazer justiça a essa pobre mulher, para que ela me deixe livre e deixe de me importunar. E a Bíblia vai dizer o seguinte, meus amados irmãos: porventura Deus não fará justiça sobre a terra por aqueles que o clamam de dia e de noite. Deus vai fazer justiça na sua causa. Deus vai abrir uma porta nova para você. Deus vai criar caminhos novos
novo para você passar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ore hoje, ore amanhã, ore depois, continue orando, passe tempo na oração e Deus vai manifestar a sua glória sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Orando em todo o tempo. É interessante, meus amados irmãos, que a Bíblia fala de um rei entre muitos reis na Bíblia, e esse rei chama-se Uzias, que a Bíblia vai dizer que este rei, enquanto estava sendo influenciado pelo sacerdote Zacarias, ele foi sempre um homem de oração. E o texto em 2 Crônicas, capítulo 26, e o versículo 5 vai nos dizer assim: propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Nos dias que buscou ao Senhor, Deus, olha a expressão aqui, Deus o fez prosperar. Quando nós oramos, nós prosperamos diante de Deus, diante dos homens, diante de todas as coisas. A prosperidade de Deus, a bênção de Deus é a oração, e não é fase de oração, não é período de oração, não é algumas fagulhas de oração. A Bíblia diz, orando em todo tempo. E a pergunta que não quer calar para mim e para você é: quanto tempo de oração você tem vivido diante de Deus? Quanto tempo isso nós reportamos para o nosso devocional, para a nossa vida de comunhão com Deus? Irmãos, mas a Bíblia vai dizer, além de orar todo o tempo, existe outro aspecto que Paulo fala aqui, que é interessante, que é o segundo aspecto deste versículo sobre o poder da oração. Com toda oração e súplica, ore o tempo todo, mas ore com intensidade. A sua oração tem de ser intensa, fervorosa, dinâmica, alegre, vibrante. Ore para que os céus se manifestem. Invoque a Deus com intensidade, e Deus vai parar os céus para ouvir a sua oração no nome do Senhor Jesus. A intensidade da oração, irmãos, na verdade, muitas pessoas já conseguiram cochilar na oração. Eu acho que só foi eu que fiz isso algumas vezes. Quantas vezes fui dobrar os meus joelhos em casa, ou mesmo na igreja, sozinho, e dá aquele sono gostoso, e eu durmo, irmão, 15 minutos, que parece que foi o dia todo. Mas quando a oração é intensa, a sua alma não descansa. O sono não pode chegar no seu coração. É interessante que essa palavra súplica na Bíblia Sagrada, no original, dá a ideia de espremer a alma. E eu me recordo, irmãos, exatamente quando eu estava na minha infância em Colônia Leopoldina, não posso esquecer. Aquelas mulheres que lavavam roupa à beira do rio, e que elas, na verdade, lavavam aquela roupa e depois ela espremia com toda a força para sair a última gota de água. Quando a Bíblia está dizendo aqui, orando com toda oração e súplica, é exatamente isso. Esprema a sua alma diante de Deus, grite e ore, porque os céus vão ouvir a sua oração. Aleluia. Oh, aleluia, quando o crente geme diante do Todo-Poderoso, ele para ouvir o clamor das lágrimas, a dor da alma. Deus responde uma oração intensa. Oh, glória! Orando com toda oração e súplica. Isso significa, interessante, que nos Salmos 119, os versos 10 e o 145, vai nos dizer o seguinte: o salmista diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. O verso 145 diz assim: clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Em Jeremias 23 e o versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e me acharei, quando vos buscardes de todo o vosso coração. Isso fala de intensidade, irmão. Sabe, naquele momento que você está gemendo, que não tem saída, que nada nem ninguém pode resolver o seu problema, que as portas estão fechadas, você entra na presença de Deus
você começa a chorar e dizer: vem cá, Jeová, vem cá, meu amigo fiel, me ajuda aqui, eu estou precisando de socorro. E a sua alma começa a gritar a Deus, e os céus descem, e a glória vem, e o nome do Senhor é glorificado. Precisamos orar com intensidade na nossa oração. Irmãos, eu me lembro que muitas vezes nas nossas igrejas no Brasil havia um clamor coletivo de oração, quando algumas vezes a igreja se levantava para clamar, ou pelos irmãos, ou por alguma causa, o fogo caía, a glória descia, irmãos. Precisamos abrir a nossa boca e gritar diante de Deus, fazer como Jeremias disse: clama, clama, grita-me, e eu ouvirei, e eu ouvirei, e eu ouvirei, e eu vos ouvirei, e vos anunciarei. Oh glória, dá um toque no seu irmão, dá glória aí, crente, dá glória. Você veio para dar glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas é glória para Deus. Meus amados, é interessante que você pode ter alguns exemplos bíblicos. E a Bíblia fala, interessante, que Ana sofria uma perseguição por Penina. Nós conhecemos a história. Essa mulher foi maltratada, humilhada, desprezada. Foi chamada, quem sabe, até de maldita, porque não podia gerar um filho. Andava na sua mente e no seu coração esse trauma, essa tristeza profunda. Mas a Bíblia diz que ela faz uma oração intensa diante de Deus. A oração dela foi tão intensa, ela não gritou, ela não falou alto, mas diz a Bíblia que ela só mexia com os lábios. E o profeta ou o sacerdote ali olhava para aquela mulher, mas era intensa a oração daquela mulher, porque vinha da alma, vinha do espírito. E aquele homem disse: essa mulher está bêbada, não é possível ela fazer esse gesto, ou está essa demora toda na oração. E diz a Bíblia que ele dá um grito lá: ô mulher, aparta de ti o teu vinho. Ela olha para o sacerdote e diz: tua serva não está bêbada, a tua serva está angustiada de espírito, está clamando ao Deus dos céus, é que está aflita a minha alma. Aí o sacerdote diz: vai em paz, que o Senhor conceda, que o Senhor conceda, que o Senhor conceda a tua petição. Oh glória. Precisamos orar com intensidade. Você lembra de Jacó, irmãos? Nós temos até aí: Jacó segurou o anjo, segurou. Você viu a circunstância que Jacó orou? Jacó estava triste. Jacó estava com medo. Jacó estava com medo de perder a sua família. E a Bíblia diz que ele separa as duas famílias e ele vai orar, e ele passa a noite inteira orando. E o lugar que ele orava era desconfortável. É bom lembrar a você: não tinha ar-condicionado, não tinha uma mesa, ou não tinha um banco, ou uma cadeira para ele se encostar. Ele clamou a Deus, mas a angústia era tão grande, a intensidade era tão grande, que o anjo do Senhor desceu para falar diretamente com Jacó. Mas ele segura o anjo e diz assim: eu não te solto, eu não saio daqui, eu quero a bênção, eu quero o milagre. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus quer que nós oremos com intensidade. Porque não falar e não lembrar da vida de Daniel? Capítulo 6, o versículo 10. Os irmãos conhecem que depois que Daniel soube da escritura assinada, entrou na sua casa, e ele fez como de outras vezes ele fazia, que ele orava 3 vezes ao dia. Intensidade na oração. Ore com intensidade. Primeira, na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo está citando aqui, a primeira dimensão da oração é o tempo da nossa oração. Precisamos pedir a Deus ajuda para termos tempo com Deus, tempo na nossa vida devocional. Mas de verdade, irmão, nós precisamos fazer uma agenda com Deus para orar. O quanto mais você orar, mais Deus vai se revelar para você. Intensidade na oração. Mas o texto sagrado continua dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Aí ele usa uma expressão que eu acho interessante aqui: com toda oração e súplica no Espírito. A minha oração, o terceiro aspecto da oração, ela tem de entrar no nível
espiritual mais profundo, senão se torna uma reza. Você não vai rezar. Você não vai decorar uma prece e vai expressar para Deus. Você vai rasgar a sua alma. Você vai rasgar o seu coração. E a Bíblia está dizendo, com toda oração e súplica no Espírito. A minha oração tem de ser pneumateológica, não é? Para que seja espiritual. Ou seja, você entra na oração humanamente. Você entra na oração na esfera humana, na esfera carnal. Mas quando você sai da oração, você sai na esfera espiritual. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Aí você diz, Espírito Santo, vem cá, me ajuda a orar. Eu quero falar com o Pai. Interpreta aqui a oração. E no capítulo 8, versículo 26 e 27 de Romanos, você lembra que a Bíblia diz: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes nós entramos na oração com um big de um problema e não sabemos nem como falar, não temos expressões verbais, não sabemos o que dizer, não temos nada para falar, e muitas vezes gememos apenas. Mas o Espírito Consolador, amado, o Espírito de Deus nos leva numa dimensão espiritual mais profunda. Ele começa a interceder e daqui a pouco você começa a sentir a presença dele. Daqui a pouco você começa a sentir a glória de Deus na sua vida. E o Espírito Santo começa a interpretar a oração, irmãos. Na verdade aqui o Espírito Santo nos ajuda. Irmão Judas vai dizer, irmão de Jesus, na sua carta: vós, porém, amados, edificados-vos na vossa santíssima fé. Aí ele fala assim: orando no Espírito Santo. Ele nos ensina a orar na dimensão espiritual. Peça a Deus, diga: Senhor, eu estou entrando aqui carnalmente, eu sou humano, eu estou na esfera natural, mas eu vou dobrar o meu joelho. Vem cá, Espírito Santo, me leva na presença de Deus, me faz entrar na dimensão espiritual. E daqui a pouco você está sentindo a presença de Deus, está com um problema ainda, mas você sente a glória de Deus. Você sai feliz e crendo que o milagre vai acontecer na sua vida. Diga amém no nome do Senhor Jesus. Orando no Espírito. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de uma maneira sobrenatural, com gemidos inexprimíveis. É terrível essa declaração. Nós devemos entender que nós não sabemos falar com Deus, nós não sabemos orar. Por mais palavras bonitas que você tenha para falar, nós não sabemos orar. Isso é terrível. Precisamos certificar-se de que o Espírito Santo vai nos ajudar. Oração no Espírito. É interessante, irmãos, que tem algumas orações que a Bíblia fala que foi totalmente fora do âmbito do Espírito, como por exemplo aquele fariseu que entrou na casa de Deus querendo se justificar. Aquele fariseu fez uma oração bonita, uma oração declarativa, uma oração justificativa, mas no entanto ele saiu sem ser justificado, porque ele batia no peito dizendo que ele era perfeito, que ele era o melhor adorador, que ele era o melhor servidor na obra de Deus. Mas Deus disse que ele não saiu justificado. Mas um publicano miserável chega diante de Deus e baixa a cabeça: miserável eu sou um pecador. E o Espírito Santo pega a palavra e intercede diante de Deus. Ele saiu justificado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando o Espírito nos ajuda a orar, nós saímos da dimensão humana, do egoísmo, da nossa vontade própria. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande de assimilar uma declaração que se tornou modismo no mundo evangélico, da oração contrária. Primeiro, nós não somos macumbeiros. Segundo, quem ouve a oração é Deus. O poder não está na oração, o poder está naquele que responde a oração. A oração é o caminho que me leva para Deus, mas quem responde a oração, quem determina a bênção, glória, é o Deus dos céus que faz o milagre. Ele é poderoso e vai fazer milagre. Aleluia. Entremos no Espírito, na dimensão da oração. Meus amados, ainda para que nós não possamos demorar nesta palavra que Deus colocou no meu coração, você vê que o outro aspecto Paulo fala nesse mesmo versículo 18. Perceba que ele fala, depois de andando no Espírito, em Espírito, ele fala assim: vigiando nisto.
A outra, na verdade, aspecto da oração nesse texto escute-me por favor, vigie nisso. O que é que Paulo está dizendo? Faça uma vigilância permanente na sua vida de oração. Tem horas, se você não determinar a orar, você não ora. E Paulo, vigia nisto. Ei, hoje eu não orei. Vigia nisso, ou seja, não pare de observar de dia e de noite. Coloque um calendário, coloque uma torre de vigia na sua vida. Eu quero orar, Senhor, me ajuda a orar 1 hora, meia hora. Eu quero orar, Senhor. Às vezes não dá vontade de orar, a carne não quer que eu vou orar, mas eu vou orar, porque Deus vai ouvir a minha oração no nome do Senhor Jesus. Vigilância na oração. Irmãos, eu ouvi uma expressão, embora que o nosso pastor disse que era segredo só para os homens lá, mas eu vou dizer aqui, vou revelar o segredo. E é uma verdade absoluta que tem pastores que não sabem mais orar. E o que alarmou a minha alma irmã, não é o caso das irmãs aqui, mas tem irmãs do ciclo de oração que já não oram mais. Já não clama a Deus como clamava, mas não sabe mais orar. E Deus está dizendo, vigia nisso. Vigia nisso. É bonito você pregar o evangelho, é bonito ter fama, é bonito fazer a obra de Deus, mas não tem valor se você não tiver uma vida de oração. Voltemos, irmãos, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma aos pés do Senhor, em oração no nome do Senhor Jesus. Tem cuidado de ti mesmo, cuide da sua vida através de uma vida de oração no nome do Senhor Jesus. Mas ainda Paulo revela que há outro aspecto na oração, além da vigilância. Ele fala assim, com toda perseverança. Ele dá ênfase à oração aqui, dizendo com toda perseverança. Irmãos, a perseverança aqui é a persistência. Na verdade, é algo que eu não posso deixar de abrir mão. É interessante que a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, o versículo 12, diz assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Aí ele diz, persevere na oração, persevere, 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 não pare de orar, até Deus abrir as portas dos céus. Aleluia. Meus amados irmãos, como é bom poder orar, na verdade, o tempo todo. Interessante que no capítulo 1 e o versículo 12 de 1 Samuel, nós citamos a Ana. O texto vai nos dizer assim, pelo menos na tradução corrigida aqui, diz assim, e demorando ela em orar. Ela demorou em orar. Ela perseverava na oração. Ela buscava de Deus, irmãos. Há uma resposta que somente Deus poderia dar. Persevere, irmão, não desista não. Continue orando, mesmo sem vontade, mesmo sem ver os céus abertos, mesmo sem ver resposta agora. Deus vai responder. Persevere hoje, persevere amanhã, porque Deus vai fazer um milagre. Aquilo que Ele prometeu vai cumprir. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Precisamos voltar à nossa vida de oração. Por último, para terminar, irmãos, e eu não quero ser muito demorado por causa das horas, embora eu tenha ainda 12 minutos, mas eu não vou aproveitar desses 12 minutos para ter crédito na próxima vez. Paulo diz no final, ele fala do alcance da oração. Veja que o último aspecto, o sexto aspecto da oração é até onde ela vai alcançar. É infinito o alcance da oração. É infinito, irmãos, porque a oração vai em todos os lugares. Agora escute o que ele está dizendo aqui, e eu quero chamar a sua atenção nesse texto sagrado, que diz o texto assim, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica. Aí ele diz assim, por todos, diga comigo, todos os santos. Eu oro por mim, eu oro por você, você ora por você e ora pelos santos. A intercessão, o alcance da oração é para todos, irmãos. Precisamos orar por todos. O clamor da oração, você precisa clamar a Deus de tal maneira que não só ore por você, ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, ore porque Deus vai fazer o milagre que ela precisa, que ele precisa. O alcance da oração é para todos, o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que esta palavra sirva para você meditar e praticar. Eu queria pedir a permissão do nosso pastor, para se você pudesse estar em pé neste momento. E eu queria que você agora exercitasse pelo menos um pouquinho
aquilo que nós aprendemos agora sobre a oração. Eu queria que se você pudesse fazer um clamor de oração pelos nossos irmãos que estão aqui. Quem sabe que hoje pessoas estão aqui doentes, com problemas, com necessidades, está com o coração ferido e muitas vezes não contou para ninguém. Você talvez não sabe o estado emocional e sentimental de cada pessoa estar aqui, mas se você nesta noite começar a clamar a Deus, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, eu vou lhe convidar para você abrir a sua boca e orar por alguém que está do seu lado agora. É a intercessão da oração. E sem dúvida, se você orar com sinceridade, com o coração voltado a Deus, Deus vai manifestar a sua glória. E eu não tenho dúvida, haverá curas, haverá milagres, haverá resposta de Deus quando você abrir o seu coração com compaixão por alguém que está do seu lado. Você não sabe o que está passando com ele ou com ela, mas você pode orar agora. Eu queria lhe convidar para você fechar os seus olhos. Comece a orar, comece a dizer: Senhor, eu estou na tua presença. Nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos no poder da oração. Toca nele, toca nela. Senhor, muda a sorte da tua serva, quebra essa cadeia, quebra o inferno. Comece a orar. É você que Deus quer usar agora. Coloque a mão se você quiser colocar, quiser profetizar. É hora de profetizar. Agora Deus está mudando a sorte, quebrando cadeia. É por você, meu irmão. Nós somos o corpo de Cristo. Ore, 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 ore. Deus vai abrir porta nova. Ó Deus, a tua igreja está clamando, o teu povo está diante de ti agora. Que os céus desça, que a glória desça. É tua serva, é o teu servo, este obreiro que está passando por luta no campo, que está passando luta no trabalho, na congregação. Senhor, responde agora, muda agora, renova agora, restaura agora, enche agora. Ei, 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 ore, ore, sai do seu lugar, perto de alguém, comece a orar, comece a orar. Amai, o comanara basuri bicamana rabanara bacanabanaha. O de bicamahaba, torrebidi cobondo, visa rabanarabanaha. Eiteca, cobondori de sova rabanara bacandaraha. Olha aí Deus fazendo milagre. Olha a cura, olha o poder, olha o renovo de Deus. Receba o renovo, a alegria. Fale em línguas estranhas, profetize nesta noite. É noite do fechamento da obra do Senhor. É hoje a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. Ore, ore, clame, continue clamando. Oh Espírito de Deus, que coisa linda. A igreja quando ora, Deus ouve, Deus ouve. Ei, o Senhor está curando, o Senhor está sarando, o Senhor está alegrando, está tirando esse peso do coração, da tua alma, mulher. Recebe a cura, recebe o milagre, recebe a graça, recebe a unção, recebe, recebe, recebe. Estamos clamando aos céus. É Deus que ouve, é Deus que ouve, é Deus que ouve, é Deus que ouve. Eu quero ver a igreja clamando. O inferno não se agrada, irmão. Tem poder de Deus aqui quando a igreja ora, quando o povo clama. Oh glória! Obreiro do Senhor, receba o renovo, o bálsamo de Deus nesta escola bíblica. Receba o refrigério. Deus vai te levantar com mais autoridade naquela congregação. Terá coisas novas, terá coisas extraordinárias de Deus. Vai com a bênção de Deus. O inferno não terá poder sobre a sua vida, porque o Espírito de Deus vai te renovar. Tem uma nova unção, uma nova graça de Deus sobre você.